Toda vez que eu venho aqui falar de imagens de destruição de um território como essa, eu recebo vários comentários muito bizarros, que tem um padrão, tá? Dizendo que, não, os terroristas se infiltram no lugar de civis, não, o governo está certo em destruir todas as áreas residenciais, porque falaram que havia possibilidade de armas nesses lugares. Vem com esse papinho pra cima de mim não, tá, gente? Primeira coisa, esses comentários têm um padrão, né? Esse comentário normalmente é feito por um homem de meia idade, normalmente, ou por um perfil fake com um avatar de desenho. E aí, quando eu entro na página dessa pessoa, ou tem muita coisa falando de Cristo, de ser cristão, ou tem muita coisa da extrema-direita, sabe? Aqueles perfis pagos. Então é isso. E aí, o que me chama a atenção é o cristão, né? Que vai na igreja domingo, que vai no culto de domingo conversar com o pastor, e aí chega na internet e coloca super normalizado que criança deve morrer porque tinha um terrorista a 3 quarteirões de acordo com a versão de quem matou a criança. E aí deixa eu explicar uma coisa. Não pode matar civil em guerra. Não é efeito colateral matar civil em guerra. E sabe por que não é efeito colateral? Porque na Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas morreram. Na Segunda, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, rolou uma preocupação muito grande porque a guerra chegou nos civis. Até então, a guerra ficava só numa área que não chegava nas cidades. Mas na Primeira Guerra Mundial, os civis foram pegos nessas guerras. E aí começou a ter uma preocupação para criar um código de proteção para os civis. A primeira vez que se pensou isso foi em 1921, depois foi em 1928. Depois eles pensaram, vamos fazer uma grande convenção de Genebra em 1940? Vamos, mas aí não deu. Por quê? Porque o Hitler tinha começado a guerra. Se tivesse tido uma convenção para proteger os civis antes da Segunda Guerra começar, muita coisa poderia ter acontecido de proteção a esses civis, mas não teve. A Convenção de Genebra, que versa sobre proteção de civis, só vai ser feita em 1948, depois da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia de como foi em termos de mortes a Segunda Guerra Mundial, toda parte das guerras que o Bigodinho fez na Europa foram guerras chamadas de aniquilação. Por exemplo, quando eles entraram na Rússia, a ordem era matar absolutamente todo mundo, porque eles consideravam os russos brancos classe C, ou seja, não era válido. Tanto que na grande batalha de Stalingrado, aquela batalha épica que todo mundo conhece, foram mais de 2 milhões de pessoas morrendo. Grande maioria também de civis, que moravam na cidade e que foi completamente destruída. No caso da Finlândia, Noruega, a situação foi pior ainda, porque simplesmente o Bigodinho mandou tratorar essas cidades, passar por cima, não sobrou um prédio em pé. Se o prédio cai, civis morrem. Então, depois dessa catástrofe que foi as guerras, tanto de Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Convenção de Genebra. E na Convenção de Genebra se especifica muito bem o que é civil e o que é militar. A quarta Convenção de Genebra e alguns protocolos adicionais da década de 70, tá? Mas aqui tem um resuminho bom, ó. Distinção de civis e militares, sacou? Criança não é militar. É a exigência de que a parte envolvida no conflito armado faça distinção a todo momento entre civis e bens civis. Sabe o que é bem civil? Escola, hospital, ambulância. Ah, mas Bia, o porta-voz de Israel disse que naquele hospital tinha terrorista. Não importa. Se é um hospital, não pode bombardear. Se é um prédio de apartamentos cheios de civis, também não pode bombardear. Continuando. Os ataques só podem ser direcionados contra militares. Ataques contra civis indiscriminados, ou seja, que atingem militares e civis, são proibidos. Ou seja, o que Israel está fazendo em Beirute nesse momento, que é bombardear uma densa área urbana, onde tem uma quantidade enorme de pessoas civis, é completamente errado, de acordo com o direito internacional de guerra, que é um código muito sério. O que Israel fez em Gaza é completamente errado. Mas fora das questões do direito internacional, é eticamente errado você normalizar o assassinato em massa de civis porque é uma guerra. Ah, é uma guerra, deixa pra lá. Eu vou falar nem a questão religiosa, né, meu amigo? Porque eu vou ser muito sincero, se tu é cristão e acha normal matar criança no arrebatamento, tu vai ficar aqui, tá? Tô só te avisando. Vai ficar fazendo aqui, ó, festinha com Satanás, tá? O direito humanitário não proíbe ataque a objetos oficiais militares. Ou seja, isso que ele proíbe é você atacar civis. Então lembra do ataque que o Irã fez a Israel? O último? Ele atacou o quê? Bases militares israelenses. E quando você olha Israel atacando o Líbano, ele tá atacando o quê? A casa das pessoas. E esse papelzinho que eu tô mostrando aqui pra vocês agora atrás, ele é nada mais que a convenção que proíbe genocídio. Porque sim, gente, quando rolou o grande genocídio judaico na década de 40, que matou mais de 6 milhões de judeus, foi necessário criar um protocolo, uma convenção
uma regra para não cometer genocídio. Porque até então, cometer genocídio era algo, infelizmente, normal. No início do século, por exemplo, teve o grande genocídio armênio que matou entre 800 mil a 1,5 milhão de pessoas. Então, depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial e o genocídio de quase uma população de um grupo social inteiro, foi criada uma convenção para prevenção e punição dos crimes de genocídio. E o artigo 2 deixa bem claro o que leva a um genocídio. Olha só. Assassinatos de membros do grupo, assassinatos das pessoas da população, atentado grave à integridade física e mental dos grupos dos membros, ou seja, você colocar aquelas pessoas em estado de alerta e pânico o tempo todo, submissão deliberada do grupo e condições de existência que acarretarão a sua destruição física, é o que está acontecendo em Beirute nesse momento, onde as pessoas estão sofrendo um processo de punição coletiva e elas estão tendo a sua destruição física, como aconteceu em Gaza, com quase 50 mil mortos civis, isso oficialmente, porque a gente sabe que o número passou. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, ou seja, criar situações onde você tem uma grande quantidade de abortos espontâneos, ou que você impeça aquelas crianças de nascer. No caso de Gaza, a gente soube do assassinato de várias grávidas. Transferência forçada das crianças dos grupos para outro grupo, o que rola muito. Essa transferência forçada no TPI vira transferência forçada da população. Ou seja, quando Israel manda um telegrama e fala você tem 1 hora para sair da sua casa, isso é considerado transferência forçada. Isso pode ser considerado genocídio em construção. Então, meus queridos, quando vocês verem imagens assim, e verem uma cidade inteira sendo destruída, porque um outro país quer submeter essa cidade à aniquilação total, não vai por esse caminho de que é uma guerra, pode tudo. Porque se você pensa assim, quando na sua territorialidade rolar uma guerra, vai poder tudo. Agora, se você é religioso e acredita nos livros sagrados, se você justifica isso aqui, meu querido, tá perdendo seu tempo indo para a igreja de manhã, porque você é a maldade em forma de ser humano.